técnicos, parece, no servidor da UFAL. Até a página da UFAL parece estar fora do ar também. Pelo que eu fiquei sabendo, foi a sala onde ficam os servidores, o servidor da UFAL, o ar-condicionado quebrou e aí tiveram que desligar os computadores aí para não ter superaquecimento. E a situação ainda aqui não resolveram, pelo jeito. Mas que bom que alguém entrou em contato comigo, pegou o link aqui da aula. Eu acho que eu vou também, por segurança, e depois que o Moodle se restabelecer, eu vou colocar o link da minha agenda. E aí, quando não der para entrar pelo Moodle para ver o link, aí vocês podem ir pelo Google Agenda mesmo, certo? E pegar o link lá na minha agenda mesmo, diretamente, sem necessidade de ir pelo Moodle. Bom, então vamos lá, então. Que a aula de hoje é uma revisão, então, da semana passada. Semana passada a gente falou um pouco sobre as propriedades dos fluidos. Espero que todos tenham assistido as videoaulas da semana passada. Essa aula, só para informar que está sendo gravada, porque tem gente que provavelmente não conseguiu acessar o link. Eu estou vendo aqui, tem 43 pessoas na sala, 44 agora. E eu vou gravar essa aula para disponibilizar na sequência para vocês. Para quem não assistiu também, e quem quiser assistir de novo, pode assistir. Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui minha apresentação. Vamos fazer uma revisão então do que a gente viu na semana 2, né, o conteúdo da semana passada, das videoaulas que foram disponibilizadas na semana retrasada, né, na quinta da semana retrasada. Então, vocês já tinham disponível na semana inteira já. Inclusive, as videoaulas da semana 3 já se encontram disponíveis também, né, no canal do YouTube da disciplina, desde quinta-feira. Então, essa semana é a semana 3. Então, vocês precisam assistir as videoaulas nessa semana, para a semana que vem a gente fazer a revisão. Eu vou, então, começar essa revisão da semana 2 falando um pouquinho sobre as propriedades, né? Porque existem propriedades, como a gente viu, né, intensivas e as extensivas. As extensivas dependem da massa e as extensivas não dependem da massa. E para uma propriedade extensiva, eu sempre tenho uma propriedade intensiva associada. Deixa eu colocar aqui o apontador. E aqui está a relação entre propriedade extensiva e intensiva. Então, esse eta, essa letra grega aqui é a eta, né? A gente usa essa letra grega aqui para denominar aqui as propriedades intensivas. E o N maiúsculo a gente usa na disciplina para atribuir aqui as propriedades extensivas. Então, para obter a propriedade intensiva, basta eu pegar a propriedade extensiva e dividir pela massa. Por exemplo, a massa já é uma propriedade extensiva, né? A massa depende da massa, obviamente. E a propriedade intensiva associada à massa vai ser a massa dividido pela massa, que vai ser 1. Vai ser adimensional, né? O número 1, que não tem unidade, certo? A quantidade de movimento, que é definido como a velocidade vezes a massa. A quantidade de movimento é a propriedade extensiva. Para obter a propriedade intensiva associada à quantidade de movimento, basta eu dividir a quantidade de movimento pela massa. E aí eu obtenho, então, que essa divisão vai resultar na velocidade, certo? E a velocidade é a propriedade intensiva associada à quantidade de movimento, que é uma propriedade extensiva. E aí eu tenho, para várias propriedades, né, eu tenho as extensivas, eu tenho as propriedades intensivas associadas. Então, aí tem uma tabelinha, né, que tem mais propriedades aí extensivas e intensivas associadas, mas essa regra é geral, é comum. E toda propriedade de um fluido, né, depende muito das condições de temperatura e pressão, uma coisa que a gente também viu nas videoaulas, e que esses fatores afetam muito o valor
de uma determinada propriedade. Então, a gente vai ver, existem várias propriedades do fluido, né, como vocês estão vendo aí nessa lista, aí, nesse slide, tem diversas propriedades e todas elas são afetadas por esses fatores ambientais, temperatura e pressão. A temperatura, ela é um fator, né, que é comum tanto para líquidos como para gases, certo? Então, independente do fluido, se ele é um líquido ou um gás, a temperatura é um fator ambiental sempre importante para a questão de mudança de valores dessas propriedades. Agora, a pressão, ela vai ser muito mais significativa para gases do que para líquidos, certo? Então, por quê? Porque os líquidos já têm uma baixa capacidade de compressão. Então, eles são quase que incompressíveis, né? Ou seja, uma baixa capacidade de compressão. E em função dessa propriedade, dessa característica, nem propriedade, dessa característica, os líquidos, eles não variam muito, né, os valores das propriedades em função de diferença de pressão, né, ambiental que vem a acontecer. Então, as propriedades vão variar mais em função de mudanças de temperatura. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante a saber. Certo? Então, aqui a gente vê uma tabela, por exemplo, essa tabelinha aqui, referente a como é que as propriedades, né, as diversas propriedades aqui dos fluidos, e elas variam em função da temperatura. Nesse caso aqui, essa tabela é referente à água, tá? A água. E o gás, aí essa tabela é referente à água. Então, você vê aqui, por exemplo, peso específico, ele diminui em função do aumento da temperatura, né? A regra geral, a partir, por exemplo, de 4 graus, ele vai diminuindo com o aumento de temperatura. A massa específica também, a partir de 4 graus, vai diminuindo, viscosidade, a tendência a diminuir com o aumento da temperatura, tensão superficial também. Vocês viram, né, essas propriedades, todas elas, nas videoaulas. Enfim, mas temperatura é o carro-chefe, assim, é um fator governante para mudança desses valores. Aí, uma coisa muito importante com relação à questão da pressão é o entendimento correto das escalas, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas em muitas equações a gente usa pressão absoluta, que é a pressão em relação ao zero absoluto, tá? Então, na escala absoluta de pressão, só existem valores físicos, né, a partir do zero dessa escala. Não existe valor negativo, por exemplo, na escala de pressão absoluta. Fisicamente, isso é impossível de acontecer, porque exatamente no zero eu tenho a ausência de moléculas, e aí, na ausência de moléculas, a pressão absoluta é zero, e aí, com a presença das moléculas, a pressão vai aumentando, a pressão absoluta vai aumentando. E a escala de pressão relativa, o zero da escala de pressão relativa é a pressão atmosférica local, certo? Então, ela já parte do zero em relação à escala de pressão absoluta. O valor, essa diferença aí é a pressão atmosférica. A gente viu também que a massa específica é uma das principais propriedades dos fluidos e é uma relação simples entre massa e volume. Na verdade, a massa específica é para você fazer uma comparação relativa para saber qual é o fluido mais pesado, dado mais pesado não, qual é o fluido que tem mais massa, né, para dado um determinado volume. Por exemplo, para um volume de 1 metro cúbico, então, se você quiser fazer uma comparação para ver qual fluido que tem mais massa, então você pega um volume fixo, né? E aí você vai experimentando. Você pode, por exemplo, colocar a água em um volume de 1 metro cúbico. Então, qual é a massa de água que vai preencher aquele volume de 1 metro cúbico? Então, a gente sabe que é aproximadamente, né, 998.
né? Enfim, a gente até simplifica esse número, né, para os problemas de engenharia. Eu acho que vocês usaram muito o valor de 1.000, né? O valor de 1.000 quilogramas por metro cúbico, mas esse valor ele só se aplica para condições muito específicas, né? Para, por exemplo, uma temperatura de 4 graus Celsius. Aí esse valor ele é válido, né? Mas para uma temperatura ambiente, em torno aí de 20, 25 graus, a densidade é mais baixa, que fica em torno aí de 998, certo? Então, a densidade, ela mede, né, como é que o fluido, a quantidade de massa de fluido por uma determinada unidade de volume. Então, e aí dá para saber qual é o fluido mais denso e qual é o fluido menos denso, certo? E a densidade, ela tem a ver com a disposição dos fluidos, né, ao longo, né, de um perfil vertical. Então, os fluidos mais densos, eles ocupam as regiões inferiores, nesse perfil vertical. E os fluidos menos densos, eles ocupam a parte superior. Por exemplo, na natureza, a gente observa, né, que o ar está acima do oceano. Por quê? Porque o ar tem uma densidade muito menor do que o oceano. E a terra, né, o solo está abaixo da água. Por quê? Porque o solo tem uma densidade maior do que da água. Então, é uma disposição natural em função isso aí da densidade. Em função da lei dos gases perfeitos, a gente pode obter uma relação entre pressão, temperatura e densidade. Densidade absoluta ou massa específica. Então, para determinadas condições, então, próximos às condições normais de temperatura e pressão, a gente pode aplicar essa equação dos gases ideais e aí ter uma relação entre densidade, temperatura, densidade absoluta, temperatura e pressão. Onde esse R é a constante absoluta do gás. Oi. Professor, em relação à nomenclatura da massa específica, ela também pode ser chamada de densidade específica, é isso? E densidade absoluta. No caso, ela teria 3 nomes, no caso. Sim, tem algumas literaturas trazem como densidade absoluta, massa específica, ou a que você falou aí que eu esqueci, que é a densidade específica, né, que você falou. Densidade específica. Densidade específica. Então, são diferentes nomes, né, para dizer a mesma coisa. Só que o que é o mais comum? O mais comum é o termo densidade absoluta ou massa específica na literatura. Agora, usar o termo só densidade está errado, porque densidade é outra propriedade. A gente, comumente, a gente chama esse rho aí que vocês estão vendo, né, no slide de densidade. Né? A gente pega tanta intimidade com ele que esquece de falar o sobrenome. Mas a densidade é outra coisa. A densidade é uma relação entre a densidade específica ou absoluta dividido por uma densidade de referência. E aí vocês viram, né, na videoaula, né, essa diferença aí entre densidade absoluta para puramente densidade. Outra questão muito importante desse slide é que a gente usa muito essa relação dos gases perfeitos para gases, obviamente. Por quê? Porque, no caso aí, a densidade absoluta, ela varia com a pressão e a temperatura, como eu falei já anteriormente. Para gases, esses dois fatores ambientais são importantes. Mas para líquidos, a pressão já não é tão importante. Então, a gente não precisa aplicar essa lei. Daí a gente usa relações mais simples, né? Para determinar como é que a densidade absoluta está variando só em função da temperatura para um determinado líquido, certo? Então, essa relação é mais aplicada para gases. Muito bem. E o peso específico seria a relação entre o peso e o volume, tá? É muito parecido o conceito com o de massa específica, só que no caso do peso específico, eu tenho essa relação entre peso e não de massa. Peso por unidade de volume. Mas
dá para facilmente perceber que existe uma relação. Sim, pode falar. Os slides não estão mais aparecendo aqui. Opa, desculpa. Eu acho que eu dei um ESC aqui e aí ele parou o modo de apresentação. Vou retomar aqui o modo de apresentação. Opa, e aí, como é que tá agora? Vocês estão conseguindo ver? Tudo certo agora. Apareceu. Tudo certo agora? Obrigada. Beleza. Por nada. Então, o peso específico seria essa relação entre peso e volume. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer medir para uma determinada quantidade de volume qual o fluido que tem maior peso. E o peso sendo, né, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, dá para perceber que existe uma relação entre peso específico e massa específica. Ou seja, o peso específico seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Né? A gente viu isso também na videoaula. E a densidade relativa, ou puramente densidade, aquela que eu acabei de fazer esses comentários, né, sobre a questão do nome correto, né, da propriedade, a densidade relativa, ou puramente densidade, é essa relação entre a massa específica e uma densidade de referência. Esse ρ0 que vocês estão vendo aí no denominador. E esse ρ0, ele depende do fluido. Se for gás, se o fluido for um gás, a gente usa a densidade, essa densidade de referência aí seria a densidade absoluta do ar. E se for líquidos, se o fluido que você está trabalhando é um líquido, essa densidade de referência é a densidade absoluta da água a 4 graus, né? Então, que vai dar, o valor é 1000, né? O valor de referência, no caso, seria 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, nesse caso aí, da densidade relativa, ele não tem unidade. Quando eu divido massa específica por uma densidade de referência, eu vou dividir duas grandezas, né, de mesma unidade, então o resultado vai ser um valor adimensional. Então, quando eu falo o seguinte, a densidade do fluido é 13. Aí quando o aluno vê no problema 13, oxe, como assim? A densidade é 13? O professor esqueceu da unidade aqui. Tá certo, tá correto. Densidade, quando eu falo só densidade, é a densidade relativa. E o 13 quer dizer que é 13 vezes, né, em relação à densidade de referência. No caso, se o fluido, o fluido que eu estou trabalhando é água, então seria 13 vezes 1000. E aí a densidade absoluta seria 13.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então não se surpreendam se vocês observarem nos problemas, né? Só o enunciado como a densidade é igual a 2, sem unidade, né? Então, eu quero dizer ali, né, que é a densidade relativa, tá? Muito bem. E a gente viu também conceitos, né, da viscosidade, que a gente já tem uma noção muito intuitiva, né, do que é viscosidade, né, que é exatamente essa capacidade do fluido se deformar, ou a capacidade de fluidez, né, vamos dizer, a fluidez de um determinado fluido, né, a capacidade de movimento, né. Se eu tenho um fluido que ele tem uma capacidade maior de fluidez, então a viscosidade é baixa. Se eu tenho um fluido que ele tem uma resistência mais, né, para escoar, ele é um fluido, né, que tem uma resistência maior de escoar, de fluir, ele tem uma densidade muito alta, né? Então, esse conceito de viscosidade, a viscosidade é baixa, a viscosidade é alta, assim, no dia a dia a gente já tem. Por exemplo, a gente vê aí nesse experimento aí, nesse videozinho, que o fluido de cima é bem menos denso do que o de baixo. Por quê? Porque quando o bloco cai, é o mesmo bloco, né, o mesmo peso, você vê que a deformação é muito maior no fluido de cima. Ou seja, o fluido de cima tem muito mais fluidez do que o fluido de baixo. Tá? Então,
Essa viscosidade, ela, na prática, o conceito é uma medição da taxa de deformação em função de uma tensão de cisalhamento. No caso aí, que vocês estão vendo no slide, a tensão de cisalhamento, ela é promovida pelo bloco, né, em queda, né? O bloco em queda, ele tem um peso, e aí quando ele entra em contato com o fluido, ele promove uma tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento, ela causa uma deformação no fluido. Essa deformação, ela pode ser alta ou baixa, a depender da viscosidade. Mas o que a gente sabe é que existe essa relação, né? Newton, né, lá em 1600 e alguma coisa, ele propôs, então, que existe essa relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação. E ele viu, né, pelos experimentos, que essa relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, ela era proporcional, ou seja, à medida que ele aumentava a tensão de cisalhamento, ele aumentava a taxa de deformação também. Né? E essa relação, esse coeficiente de proporcionalidade, ele chamou de viscosidade, e ele atribuiu essa letra grega μ, tá? Essa letra grega chamada de μ, então a gente usa ela para denominar viscosidade. Essa viscosidade, Professor, sim, pode falar. eu não entendi esse esquema para representar a viscosidade. Você pode explicar, por favor? Boa. Essa figurinha aí, né? Você está falando, se referindo a essa figurinha aqui? Uhum. Muito bem. Seguinte, olha só, qual foi o experimento? Isso aqui foi o experimento de Newton, né? O que é que ele fez? Aqui seria uma superfície horizontal, estática, né? Parada, certo? Aqui. O fluido seria essa região verde, tá? Então, vamos imaginar aqui que isso aqui é um líquido. Então, essa região verde é o fluido. E em cima aqui, ó, na superfície do líquido, ele tem uma placa plana, que está aqui bem em cima. Então, o que é que ele faz aqui? Ele movimenta a placa plana da esquerda para a direita. E aí, ao movimentar essa placa plana, ele promove uma tensão de cisalhamento da placa para a superfície aqui do líquido, essa superfície aqui, certo? E esse cisalhamento causa uma deformação ao longo aqui na vertical, né? Por exemplo, as moléculas do fluido, desse fluido aqui verde, essas moléculas que estão bem perto aqui da placa que está em movimento, elas vão seguir na mesma velocidade da placa, que é U. E as moléculas que estão lá embaixo, elas estão em repouso, porque elas estão exatamente na placa aqui que está imóvel. Então, o que é que a gente observa? Existe um perfil de velocidade. Em cima aqui do fluido, a velocidade é a velocidade da placa, e embaixo a velocidade é zero. Então, ao longo desse perfil vertical, existe uma deformação. Essa deformação aqui, ó, dado por esse perfil de velocidade. A gente está vendo aqui nesse experimento, né, esse perfil de velocidade como sendo um perfil de velocidade linear, saindo de zero até a velocidade da placa, mas na prática esse perfil de velocidade ele não é linear, tá? Ele tem mais a cara de uma equação de segundo grau, né? Isso aqui vai dar uma parábola, né? Ao invés de uma reta, certo? Então mais ou menos isso que Newton fez. Então, o que é que ele viu aqui? Ó? Ele viu que uma tensão de cisalhamento na superfície, o que é que seria a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento seria a força de cisalhamento dividido pela área da placa. Porque quem faz o cisalhamento é exatamente a área que está em contato com o fluido. Então, a área da placa, que é a área de contato, né, ela vai promover esse cisalhamento dada uma força tangencial, né, nessa direção aqui, que a gente chama de tensão de cisalhamento. Então, essa força de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, então, é a relação entre a força de cisalhamento dividido pela área. A gente viu isso, né, que tensão é força sobre área.
tá? Então, essa tensão de cisalhamento é a força de cisalhamento sobre a área que está em contato com o fluido, a área da placa que está em contato com o fluido. E a taxa de deformação, matematicamente... Pode falar. Alguém abriu o microfone aí? Não, fui eu. Tô entendendo. Pode continuar. Sim. Ótimo. Essa taxa de deformação, que matematicamente é expressa por du dy, como vocês estão vendo aqui na equação, du dy, nada mais né, do que uma variação. A taxa de deformação, a gente dá para entender, né? Eu digo muito, né? Tem duas maneiras de ver um problema, né? Pelo lado complicado ou pelo lado simples, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma derivada, quando aparece uma derivada para mim, eu tento enxergar diretamente um gradiente, certo? Um gradiente. Ou, ainda pelo ponto de vista mais fácil, eu tento enxergar a derivada como uma variação. Por exemplo, quando eu vejo aqui du dy, o que é du dy? Du dy. O que é du dy? Nada mais é do que uma variação da velocidade. O U é velocidade na horizontal, tá, pessoal? Aqui, ó. U, velocidade na horizontal. Então, é uma variação da velocidade dividido por uma variação aqui na direção Y. Então, por exemplo, aqui tá a direção Y está aqui, direção Y na vertical. Então, à medida que eu vou aumentando o Y, variando o Y, eu vou tendo uma variação da velocidade. Tá certíssimo. Aqui, ó, o perfil de velocidade. Aqui, quando o Y é zero, o U é zero. Quando o Y aumenta, o U vai aumentando até chegar à velocidade da placa. Então, esse du dy nada mais é do que essa variação da velocidade ao longo da direção Y. Então, tem que enxergar isso, né? Tirar essa questão, eu estou vendo uma derivada, me lasquei. É matemática, é cálculo. Não, isso aqui é puramente física, né? Puramente prática, né? O que é que significa isso? Tem um significado físico. Essa derivada ela tem um significado físico, real. Então, a gente precisa, quando a gente lê uma equação matemática, na engenharia, no cálculo, não precisa ser assim, mas na engenharia, toda equação matemática tem um significado físico. E é esse significado físico que a gente tem que tentar absorver, né, das equações que a gente se depara. Muito bem. A gente viu também que os fluidos, né, eles podem ser divididos em fluidos newtonianos e não newtonianos. Os newtonianos são aqueles fluidos que a viscosidade ela é constante, ela não muda em função de variação de tensão de cisalhamento. E os não newtonianos, existe variação. Então, por exemplo, tem os fluidos dilatantes, onde a viscosidade aumenta com o aumento da tensão de cisalhamento, e tem os pseudos plásticos, que a viscosidade ela diminui à medida que eu aumento a tensão de cisalhamento. Tá? Então, por exemplo, uma questão aqui da viscosidade ela aumentar em função do aumento da tensão de cisalhamento, que são os fluidos dilatantes. A gente viu naquele vídeo, né, da maisena, a maisena misturada com água. Então, essa mistura forma um fluido não newtoniano, porque se aumentar a tensão de cisalhamento, ele fica com a viscosidade maior. Tá? Então, né, naquele vídeo lá, a gente viu isso. E, por exemplo, o ketchup, né, para os fluidos pseudoplástico, vocês podem fazer esse experimento, né? É muito difícil o ketchup começar a escoar, né? Se você tirar a tampa e pegar a garrafinha e tentar fazer com que ele escoe, ele no início vai ser muito lento, né? Por quê? Porque a tensão de cisalhamento ela tá pequena. Depois que aumenta a tensão de cisalhamento, ele começa a ficar mais fluido, ou seja, a viscosidade vai diminuindo, e daí o ketchup ele vai ganhando, né? Vai se deformando mais, vai ficando mais fluido. Então, isso quer dizer que ele vai ficando com a viscosidade menor com o aumento da tensão de cisalhamento. A viscosidade de cinemática é uma propriedade derivada, né, da viscosidade absoluta. Essa relação é
a viscosidade cinemática é igual à viscosidade absoluta dividido pela massa específica, certo? A gente chama viscosidade absoluta só por causa desse modelo aqui, porque a grandeza de força, ela não se apresenta mais, né, no caso da viscosidade cinemática, tá? Então, pode ter nos problemas, né, os problemas podem aparecer a viscosidade como viscosidade cinemática, né, e a gente tem que ter atenção na unidade, né, e se você quiser converter a viscosidade cinemática para a viscosidade absoluta, basta pegar a viscosidade cinemática e multiplicar, né, pela a massa específica do fluido. Outra propriedade muito importante é o módulo de elasticidade, que é a capacidade do fluido se comprimir. Ele mede essa capacidade do fluido se comprimir. Então, os fluidos que têm uma capacidade maior de compressão vão ter um módulo de elasticidade maior, e o módulo de elasticidade ele é medido, então, pela variação de pressão. A gente vê aqui, ó, essa variação de pressão vai fazer com que o fluido ele varie o seu volume. Então, ele tem um volume inicial dado por V1, e aí, quando eu aplico uma tensão de compressão, o volume ele diminui para um volume aqui V, certo? Então, essa variação de volume seria o quê? V1 menos V. Então, o volume ele está variando, né? Ele diminuiu, saiu de V1 e foi para V. E a força, a pressão, ela aumenta, né? À medida que eu vou... Para chegar nesse volume final aqui, eu tenho que aumentar a pressão. Então, eu tinha uma pressão inicial e cheguei numa pressão final. Então, o módulo de elasticidade é dado por isso, né? Por essa variação de pressão, dividido aqui pela variação de volume sobre o volume inicial. Por quê? O denominador, ele é adimensional, né? Você está vendo aqui um dV dividido por V, ele é adimensional. E o dP aqui é unidade de pressão. Então, o módulo de elasticidade tem unidade também de pressão, certo? Esse negativo é por quê? Porque o dV sempre é negativo. Quando eu aplico uma pressão ou uma tensão de compressão, o volume sempre ele diminui. Então, o volume final ele é sempre menor do que o volume inicial. Então, o dV sempre vai ser negativo nessa equação aqui. A pressão de vapor, a gente viu que é uma propriedade, né? Não é um valor de pressão. Não é. É uma propriedade do fluido. E esse valor de propriedade, né, de pressão de vapor, é o valor correspondente, né, ao valor de pressão que o líquido ele passa para a fase gasosa. Então, se a pressão no fluido ela chegar ao valor da pressão de vapor, que é a propriedade, então vai acontecer essa passagem, né, de líquido para a fase gasosa. Tá? Então é bem simples. Isso acontece, por exemplo, em vários problemas da engenharia. Um dos principais é o problema da cavitação. A gente vê essa formação de bolhas aqui, ó. Por que acontece a formação de bolhas? Eu expliquei, né, na videoaula. Porque tem um aumento de velocidade muito grande aqui nessas hélices, né? E o aumento de velocidade faz com que a pressão no fluido ela caia. Aí a pressão do fluido ela começa a cair, e atinge a pressão de vapor, né? Vamos dizer que a pressão de vapor é essa, e a pressão no fluido é essa. Então a velocidade aumenta, a pressão diminui. Quando ela atinge a pressão de vapor, o valor de pressão de vapor, aí acontece isso aqui, ó, que vocês estão vendo na figura. O líquido, ele começa a transformar, né? Sai da fase líquida para a fase gasosa. Muito bem. E a tensão superficial foi uma propriedade que a gente viu também, foi a última, né? Que a gente viu que acontece exatamente no contato do fluido com a superfície. Por isso que ele é chamado de tensão superficial. Essa superfície pode ser uma superfície sólida ou pode ser na interface entre dois fluidos, né? Um gás e um líquido, por exemplo, né? Acontece a tensão superficial também. Vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Algumas figurinhas, né? Por exemplo, como é que essa gota aqui, ó, como é que essa gota ela está aderida à folha? Se a gota tem um peso, né? Tem um peso aqui para baixo. Então, existe uma força aqui, ó, que está para cima, em contrapartida ao peso, para que essa gota ela consiga ficar aderida
a superfície. E essa força que faz com que consiga, né, anular o peso é chamada de tensão superficial, tá? Tensão superficial, que é exatamente no contato. E essa tensão superficial depende do fluido, né, e exatamente também dessa superfície de contato. Como é que é essa superfície de contato? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a água encontrada com o para-brisa do carro, né? Você vê que o espalhamento é bem maior do que aqui, né, na folha, né? No caso aqui, depende muito da superfície. E você tem superfícies hiperhidrofóbicas que faz com que aconteça exatamente o contrário aqui que a gente vê no vidro, né? Você vê que a gota, ela praticamente ela não se adere à superfície por conta, a gente vê por essa visão microscópica aqui, a gente vê como é que essa superfície faz com que a gota ela não consiga se aderir bem, né, à superfície, né? Então, quanto mais lisa for a superfície, maior vai ser a aderência. Quanto, né, menos lisa for a superfície, menor vai ser essa aderência, menor vai ser a tensão superficial. Então, depende do fluido, também depende dessa configuração, né, da superfície. E a tensão superficial, ela está associada a alguns problemas de engenharia, como problema de capilaridade, que é a subida da água no subsolo, né, nas paredes de um subsolo, por exemplo. Então, a gente vê aqui um exemplo prático, né, na medicina, que se usa um tubo capilar para a coleta de sangue. Então, o sangue é coletado aqui, colocado nesse vaso aqui, né? E aí, para tirar o sangue aqui do vaso, eles colocam aqui um canudinho que tem um diâmetro muito pequeno. E aí, o que é que acontece? O sangue, ele vem, ó, e vai preenchendo o canudinho. Por que ele vai preenchendo o canudinho? Por conta da tensão superficial entre o sangue, né, que é um fluido, e a superfície aqui do canudo, né, nesse diâmetro. Então, quanto menor for esse diâmetro, maior vai ser essa altura que o fluido ele vai subir dentro do tubo capilar. Quando a gente está trabalhando com problemas práticos na engenharia, né, na construção civil, sim? Professor, tem uma dúvida. Sim. Seguinte, professor. Dentro desse tubo aí, desse vaso, teria ar, né? Não estaria em vácuo. Não. Quando o líquido, o sangue, no caso, começasse a entrar nele, o ar que está dentro seria comprimido e aumentaria a pressão dentro. Como é que faz para... Não. Mas nesse caso aqui, esse tubo ele está em contato com a atmosfera. Ele não tá fechado aqui, entendeu? Então não existe compressão aqui nessa região, porque o líquido vai subindo, o sangue, né, no caso, o sangue vai subindo e o ar ele vai sendo eliminado. O ar que estava aqui dentro, né, ele vai saindo aqui para a atmosfera, para fora do tubo. Então, se tivesse fechado, se esse tubo aqui tivesse fechado, ou se você tivesse colocado o dedo aqui, o fluido não ia conseguir subir, né? Ou ia conseguir subir muito pouco, né? Porque o que ia acontecer? A pressão aqui interna, né, do ar ia começar a aumentar, né? E ele só ia entrar até chegar o ar, né, se comprimir ali e essa tensão superficial ela igualar a tensão ali de compressão ali do ar que está dentro da tubulação, né? Se essa extremidade tivesse fechada. Mas como essa extremidade não está fechada, aí o fluido ele consegue preencher o tubo capilar até essa altura aqui, né? No caso, essa altura depende do diâmetro, né? E do tipo de fluido também. Uma coisa importante na construção civil é que a água começa a subir as paredes, né? Por quê? Porque toda a estrutura ela tem uma porosidade. Então, quando, por exemplo, um pilar está em contato com água, né? Por exemplo, a base do pilar está em contato com água, o que acontece? Em função da porosidade, a água que está lá na base do pilar, a água começa a subir pelo pilar.
e aí vai molhando, né, a estrutura. E aí, se essa umidade chegar, por exemplo, na parte metálica, começa a ter corrosão, né, e aí você compromete a estrutura. Então, a gente tem que, sempre nos projetos de construção, né, de subsolo, a gente tem que tentar fazer com que a base do meu subsolo, né, ali na base do meu subsolo, fique mais distante possível do lençol freático, né, para que o lençol freático não tenha contato com as estruturas ali no subsolo. Essa altura do tubo capilar, essa altura que o fluido ele consegue atingir, depende desses fatores aqui, depende da tensão superficial, que esse cara aqui, ó, e depende do raio, né? Esse raio aqui do tubo capilar, tá? Então, na aula, eu entrei com mais detalhes, inclusive apresentando a fórmula para determinar esse valor de H. Esse valor de H é determinado em função desse balanço de forças, né? Entre a força superficial, que está ocorrendo aqui na superfície, e o peso do fluido que preenche, né, o tubo capilar. Então, você faz esse balanço de força e determina esse H. Muito bem. Para fechar a aula, eu vou mostrar 2 exercícios. O primeiro é o exercício 2.6 do nosso material, né? Que a gente está usando aí como referência, o livro que a gente está usando como referência. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Professor, é o seguinte, quando, por exemplo, um mergulhador, ele desce uma profundidade muito alta, ele tem que subir gradativamente, né? Porque se ele subir muito rápido, ele pode ter um problema. Isso. E eu acredito que é o hidrogênio, né? Que ele sai da forma líquida no sangue e vai para a forma gasosa, né? Isso é cavitação, devido à cavitação? Tem uma diferença aí de pressão, né? E aí o sangue, ele começa a reagir também, né? Mas é uma coisa relacionada à quantidade de oxigênio no sangue, certo? Em função dessa diferença de pressão, da subida. Porque o que acontece na subida é que a pressão vai diminuindo, né? A gente vai ter uma descompressão. Quanto mais fundo, maior a pressão. Mas essa descompressão, para o ser humano, ela precisa ser lenta em função da quantidade de oxigênio no sangue. Porque se ela for rápida, aí a quantidade de oxigênio começa a baixar e a gente apaga. A gente fica inconsciente. Por quê? Porque a gente não tem... fica com uma quantidade muito baixa, né, de saturação de oxigênio no sangue. Tá? Então, é uma coisa que está mais associada a esse conteúdo de oxigênio que está no sangue em função da descompressão. Mas, falando sobre a pressão, né, o que acontece fisicamente é que a pressão vai diminuindo à medida que o mergulhador ele vai subindo, né, para chegar à superfície. Agora, do ponto de vista prático, né, essa descompressão ela tem que ser lenta em função da saturação de oxigênio no sangue. Tá? Entendi, professor. Beleza. Obrigado. Entendeu? Bom, vamos lá, então, para o exercício. Fechar aqui, então. Eu vou mostrar 2 exercícios bem rápidos. O primeiro é um exercício relacionado à questão do módulo de elasticidade. Ele diz assim, ó, um cilindro, né, um cilindro aqui, um pistãozinho, um cilindro contém 0,375 metros cúbicos de ar. Tá? Então, o volume inicial, que é esse cara aqui, o V1, é 0,375 metros cúbicos. A temperatura de 49 graus Celsius. 49 graus Celsius aqui, já convertendo para Kelvin, você tem que somar 273,15, o valor é de 322,15, certo? A pressão absoluta, ou seja, aqui no início, né, da compressão, a pressão era de 2,8 kg/força por centímetro quadrado. Essa pressão aqui, convertendo para o sistema internacional, que é Newton por metro quadrado ou Pascal, a gente tem que multiplicar por esse fator aqui, e esse fator vocês obtêm muito, muito fácil na literatura, né? Então, você vai lá na pressão, você vai na grandeza pressão,
e você vê qual é o fator que você vai usar para converter de quilograma-força por centímetro quadrado para Newton por metro quadrado. Então, esse fator aqui que vocês vão usar, e aí, convertendo, vai dar 274.586 Newton por metro quadrado. Muito bem. O ar é comprimido até um volume de 0,075 metros cúbicos. Então, ele aplica uma força de compressão e o volume inicial aqui, ó, ele diminui, né, e chega a ser até esse volume final aqui, o V, certo? E esse volume final é de 0,075. Em condições isotérmicas, ou seja, não muda a temperatura. Então, essa temperatura aqui de 49 graus Celsius, ela não muda nessa compressão. Ele pede para a gente calcular a pressão do novo volume de ar, tá? Então, que pressão é essa quando o gás ele atinge esse volume aqui? E qual é o módulo de elasticidade volumétrico, né? Que é o K, que a gente viu aí na aula. Muito bem, então aqui eu listei os dados, né? Aqui é o volume inicial, a temperatura de 49 graus já convertida. Esse aqui é tabelado, né? Que é a constante do ar. Então, você precisa pegar uma tabela. Esse valor não muda em função da temperatura, tá? É uma constante mesmo, depende do fluido. No caso, para o ar, o valor é de 2,869 vezes 10 a segunda, joule por quilo por Kelvin. E a pressão inicial é de 2,8 kg por centímetro quadrado, convertendo aqui para o sistema internacional. Como eu já falei, 274.586 Newton por metro quadrado. A observação é que a compressão isotérmica, então essa temperatura aqui não vai mudar durante essa compressão. Muito bem, então o que é que a gente pode obter aqui? Ó? Primeiro, vamos determinar qual é a densidade do ar no início, tá? Quando o volume aqui é V1. Então, a gente vai usar aqui a lei dos gases perfeitos, né? Ou seja, P1 é igual à densidade do ar, a constante vezes a temperatura. Então, se a gente isola aqui a densidade, a gente vai ter que a densidade é a pressão inicial, a constante vezes a temperatura aqui no denominador. Então, se a gente substitui aqui, ó, que é a pressão inicial? Esse valor, 274.000. No denominador tem uma constante, né, do gás, que é esse valor aqui, tabelado, e a temperatura, a gente converteu aqui para Kelvin, dá 322. Então, a densidade do ar no início do problema, né, quando o volume é o volume inicial, a densidade é de 2,97 kg por metro cúbico. Beleza. Depois que ele comprime o volume, a densidade muda? A densidade muda, não muda? Porque o volume, ele diminui, tá? O volume, ele diminui. Agora, o que não muda é a massa. Então, eu tenho uma certa quantidade de massa aqui inicial, e depois que eu comprimo, a massa, ela não muda, mas vai mudar o volume, certo? Então, uma pergunta importante é saber qual é a quantidade de massa do fluido aqui de ar que eu tenho aqui no sistema. Para determinar a massa, a gente vai aplicar a equação aqui, ó, da massa específica. A gente sabe que a massa específica é massa sobre o volume. Então, se a gente isola aqui a massa vai ser a densidade absoluta, né, ou massa específica, vezes o volume inicial. Então, a densidade, né, absoluta, a gente acabou de determinar aqui, 2,97, e o volume inicial é de 0,375, e aqui a gente tem uma massa, então, né, a massa de ar que está dentro do pistão aqui é de 1,114 quilos, tá? 1,114 quilos. Muito bem, então essa é a massa. Essa massa, ela não muda. Então, depois de fazer a compressão, e que ele atinge o volume final, V, essa massa continua sendo de 1,114, beleza? Então, vamos determinar, por exemplo, que densidade, então, qual é a densidade, então, aqui, quando ele atinge o volume final, para essa massa? Então, em condições isotérmicas, eu tenho que a massa não vai mudar, né? 1,114, a temperatura não muda também, condição isotérmica, mas o volume final, ele mudou.
saiu de 0,375 para 0,075. Então, a densidade, a gente pode achar a densidade, né? Densidade do ar é a massa sobre o volume. A massa é 114 dividido pelo volume final, que é de 0,075. Então, a gente acha aqui que a densidade final aqui, para essa situação comprimida, a densidade é de 14,855. Você vê como a densidade aumentou, né? Por quê? Porque o volume diminuiu, a densidade aumenta. Se a gente sabe que, né, a constante do gás, do ar, é esse valor que a gente já viu no slide anterior, a gente tem, então, que a pressão final vai ser dada por essa equação. É a densidade final, a constante, que ela né, não muda em função de pressão ou temperatura, vezes a temperatura, e a temperatura também não mudou, porque a condição foi isotérmica. Então, a gente tira aqui que a pressão vai ser 14,855 vezes a constante, vezes a temperatura. Então, a gente acha aqui que a pressão final é de 1.372.971 Pascal. E aí a gente vai achar, então, o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é dado por essa relação, né? Menos a variação de pressão dividido por dV dividido por V1. Então, tem aqui que... Quem é esse dP? O dP é a variação de pressão. É a pressão final menos a inicial. Pressão final a gente acabou de achar, menos a pressão inicial. Então, o dP é dado por esse valor. O dV é V final menos o V inicial. Então, o V final é 0,075 menos 0,375. Então, o dV, negativa, menos 0,30. Temos que, eu tenho essa relação aqui para achar, né? O K, que é o módulo de elasticidade, é só substituir. Quem é o dP? dP é esse valor, o dV é menos 0,300 e o volume inicial é de 0,375. Então, coloca aqui os valores e determina o valor aqui do módulo de elasticidade. Então, dá 1.372.000, tal, alguma coisa, Newton por metro quadrado. Então, esse aqui é o valor, né, do módulo de elasticidade para esse problema aqui do ar. Muito bem. E para voltar um pouquinho o slide, só para eu tirar um print? Esse não, o outro. Eu vou passar o slide lá no Moodle. Se o Moodle voltar, né? Mas eu passo lá, fica tranquilo. Eu vou colocar o PDF dessa apresentação. E para fechar a aula aqui, um exercício bem rápido e simples, né, sobre viscosidade. Olha só, eu tenho o problema é o seguinte, calcule a viscosidade do óleo, o óleo que está entre esse bloco aqui que está descendo no plano inclinado, aqui está o plano inclinado, né? E aí tem um bloco que está descendo o plano inclinado e tem óleo aqui, ó, uma espessura de óleo entre o bloco e o plano inclinado. Ele pede para a gente calcular a viscosidade do óleo, dado as informações abaixo. A área em contato aqui é de 1 por 1, né? A área do bloco que está em contato com o óleo é de 1 por 1, então vai dar 1 metro quadrado, né, de área de contato. O peso do bloco é de 250 newtons e a velocidade de descida do bloco é de 0,2 metros por segundo. Ele também disse que a espessura do óleo, né, que aqui a gente tem um zoom, tá vendo aqui nessa bolinha tem um zoom, e essa espessura aqui é de 1,25 milímetros, então é um perfil linear. Muito bem. Vamos lá, então, os dados do problema. Ele deu o peso do bloco, 250 newtons. Ele deu a velocidade de descida do bloco, 0,2 metros por segundo. Ele deu a área de contato do bloco com o fluido, que é de 1 metro quadrado. E a espessura do óleo também ele deu de 1,25 milímetros, que é igual a 1,25 vezes 10 a menos 3 metros. Esqueci aqui de colocar a unidade, né? Fiz a conversão aqui para metros. Se a gente sabe que a tensão... Qual é a tensão de cisalhamento aqui, ó, que o bloco faz no fluido? A tensão de cisalhamento vai ser dado por quem? O peso do bloco ele está para baixo, tá? Só que esse peso aqui, ó, vai ter uma componente aqui nesse sentido aqui de descida do bloco. Essa componente aqui que eu vou chamar de WX. E essa componente aqui, ó, essa componente, ela é exatamente a força de cisalhamento que o bloco faz com o fluido aqui. E esse WX, que é a força de cisalhamento, é só você decompor
o peso nessa direção aqui, ó, na direção de descida do bloco. E, no caso, a gente vai usar o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo que é a inclinação, né? Que é a inclinação do plano inclinado, tá? Então, a força de cisalhamento vai ser o peso vezes o seno do ângulo aqui do plano inclinado. Como é que a gente acha esse seno? O seno, ele deu aqui, ó, o plano inclinado, ó, aqui eu tenho a 12 metros na horizontal, equivale a 5 metros na vertical. Como é que eu acho aqui o seno aqui desse ângulo? Relação trigonométrica. O seno é cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa onde os catetos 12 e 5? A hipotenusa aqui, se a gente usa teorema de Pitágoras, a gente vai achar que isso aqui dá 13, né? Isso aqui eu acho que até vocês decoraram já, quando eu tenho dois catetos aqui, um de 5 e um de 12, a hipotenusa dá 13. Então, o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. 5 sobre 13 vai dar 0,384. Então, a força de cisalhamento é o peso, né, que é de 250 newtons, vezes 0,384. A tensão de cisalhamento... O que é a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é a força de cisalhamento dividido pela área do bloco. É a área do bloco que vai cisalhar o fluido. Então, é força de cisalhamento sobre a área. Força de cisalhamento é o peso vezes o seno do ângulo, dividido pela área do bloco, que é de 1. Então, isso aqui resulta em 96,154 newtons por metro quadrado. Bom, isso aqui a gente já achou a tensão de cisalhamento. E para achar a viscosidade, o que é que eu preciso para achar a viscosidade? Eu preciso da tensão de cisalhamento, que a gente já achou, e eu preciso também da taxa de deformação, que é o du/dy. Olha só, a taxa de deformação a gente pode aproximar com a variação, né? Como eu falei para vocês. Taxa de deformação é ΔU sobre ΔY. Quem é o ΔU? É o final menos o inicial. E quem é o ΔY? É o Y final menos o Y inicial. Então, se a gente olha aqui, esse perfil de velocidade, a gente vê aqui que no plano inclinado, a velocidade é 0 para Y igual a 0. E aqui no bloco, para Y igual a espessura, né? Essa espessura aqui, para Y igual a espessura, a velocidade aqui é a velocidade de descida do bloco, de 0,2 metros por segundo. Então, a gente consegue achar a tensão de cisalhamento se a gente fizer essa continha aqui. Ó. O U final é 0,2 e o U final, que é na base ali do plano inclinado, é 0. Então, 0,2 menos 0. E o Y final é a espessura, né? 1,25 menos 0. Então, esse valor aqui vai dar 160. 160 é 1 sobre segundo, né? Que é uma taxa de deformação. Então, a unidade é 1 sobre segundo. E a viscosidade, então, vai ser a tensão de cisalhamento dividido pela taxa de deformação. Então, viscosidade é a tensão de cisalhamento dividido pela taxa de deformação. Tensão de cisalhamento a gente achou aqui, 96,154. E a taxa de deformação é de 160, que vai resultar numa viscosidade de 0,6. Newton vezes segundo sobre metros quadrados, porque as minhas unidades aqui estão no sistema internacional. Então, bem simples o problema. Alguém tem alguma dúvida aí com relação a esse exercício? Acho que não, né? Ficou bem claro para todo mundo. Bom, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. A gente já chegou às 9 horas, né? Já passou um pouquinho, era isso. E estou aberto aí para algumas questões aí, se vocês tiverem. Eu tenho uma dúvida, professor, que eu não sei se é a mesma dificuldade dos colegas. Tipo assim, a gente faz os exercícios do livro e assim, como não tem ainda um solution, né, para ele, né, um solution para ele, acaba que a gente às vezes, tipo, pronto, eu já fiz essa questão, né, daí. E tipo assim, eu fui perceber que eu errei com agora, né, com a resolução do senhor. Então assim, eu fiz, poxa, e as outras questões que eu já fiz, né, tipo assim, de cálculo, como eu vou saber se estão corretas, né? Se não tem realmente um solution, né, e tal, e se não tem monitor. Eu fiquei, assim, eu tô sentindo um pouco dessa dificuldade, como se a gente estivesse trilhando no mar sem caminho. Não, isso aí é uma dificuldade que
infelizmente, a gente não tem como resolver no período, né? Porque a gente não tem um monitor. Se a gente tivesse um monitor, ele ia estar dando essa assistência para vocês, né? Com relação aos exercícios. Mas o que é que eu sugiro para vocês? Para essa turma especificamente? É que vocês comecem a compartilhar a resolução dos problemas entre vocês. É a única forma de vocês superarem bem essa dificuldade que a gente está tendo com a disciplina, né? Porque eu não consigo fazer o papel do monitor. Eu não consigo fazer esse papel, resolver todos os problemas, dar um soluço para vocês. Mas vocês vão precisar conversar entre vocês e compartilhar essas informações. Vai ser muito rico. Eu tenho certeza que essa experiência é muito rica. É como se fosse um estudo em grupo. Eu fazia muito isso na minha graduação, só que vocês vão ter que fazer isso de forma virtual. Criar grupos menores, né? A minha recomendação é essa, criar grupos menores, tentar resolver esses problemas e compartilhar soluções. Tirar foto, essa aqui foi a minha solução, aí o outro faz. E aí vocês começam a conversar e aí visualizando qual é. Se é uma dúvida comum, aí sim, aí a gente precisa tirar. Eu não consigo tirar uma dúvida e dizer, professor, resolva essa questão. Porque se for fazer assim, eu vou ter que resolver todas as questões do livro para dar um soluço para vocês. Mas aí, se vocês já chegarem com a questão pronta, e a gente consegue rapidamente resolver, dizer, o problema foi aqui. E essas reuniões em grupo, né, esses grupos de discussão, eu acho que vai ser muito importante, eu recomendo que vocês façam isso. Tá bom, Eric? Beleza? Certo, obrigado, viu? E assim, Beleza. se eu tiver alguma dúvida, porque assim, alguma questão realmente que eu não entendi nada, assim, se chegar a algum caso, né? Eu posso falar no privado, no Pode WhatsApp? sim. Claro que sim. Com Obrigado. certeza. Até compartilhando no fórum lá, eu até recomendo, viu? Para compartilhar a tua dúvida com todo mundo também. Tá certo. Pessoal, eu preciso sair agora, eu tenho um compromisso aqui urgente para resolver. Mas a gente pode ir conversando aí, tá? No Moodle. E, enfim, a gente vai conversando aí, tá? Eu vou precisar sair agora. Uma boa semana para todo mundo aí. E a gente vai conversando. Sim, pode falar. Disponibilizar a gravação dessa conversa Sim, de hoje? vou disponibilizar. Tá gravando aqui, já vou parar a gravação e vou disponibilizar ela, tá bom? Tá ok, obrigado. Bom dia para o senhor. Um abraço, pessoal. Valeu. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Seu também.